Olá, eu converso hoje com Alexandre Sabanai, ele é sócio e cogestor da Perfin Investimentos. Vai contar pra gente como que uma das estratégias deles ficou entre as 5 mais rentáveis da última década. Alexandre, obrigada pela tua presença aqui. Para começar, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória e também sobre a Perfin. Legal. Bom, obrigada pelo convite. Conheci há pouco tempo aí a comunidade, a plataforma, o aplicativo de vocês e só tenho feedbacks bons. Legal. Eu comecei, enfim, sou administrador, fugi da engenharia, fiz forçadamente um colegial técnico, ia para engenharia, mas fui para administração e aí iniciei minha carreira na antiga asset do Bank Boston, né, que depois foi comprada aí pelo Itaú, sempre na gestora de ações. E fiquei 5 anos lá, até 2005. Aí eu brinco, fui fazer um ano, de 2005 a 2006, fui trabalhar no Dark Side, né, no Sell Side, um ano no Unibanco. E uma experiência muito, muito boa. Tive a chance de participar da colocação de um IPO de uma empresa, né, o Unibanco estava trabalhando como um dos coordenadores. E cobri também alguns setores lá na época, consumo, telecom, enfim, algumas empresas. E aí, a partir de 2006, eu fui chamado para trabalhar numa empresa que começou com um seed money de algumas famílias judaicas, chama RXZ Investimento. E aí trabalhei lá durante 5 anos, sendo que no meio do período a gente passou a fazer a gestão dos investimentos da família Rothschild de Londres, aqui no Brasil. E aí em 2011 eu já conheci o Ralph, que é um dos sócios fundadores da Perfin. Aí ele me chamou para fazer parte da sociedade como um dos gestores do fundo. E então estou lá praticamente 9 anos. A Perfin está fazendo quanto? Está fazendo 10 12, anos? Começou em 2007, então estamos completando 12 anos. Estou completando 12 anos aí. Vocês têm uma estratégia lá que é a Perfin Foresight FIA, né? Que ficou, segundo a revista Estou, entre as 5 mais rentáveis da última década. Quem investiu R$10 mil em 2009 teria em janeiro desse ano mais de R$83 mil, né? Quais que são os principais responsáveis por esse resultado aí, esse rendimento? Legal, assim, foi uma boa surpresa nessa reportagem. Acho que primeiro é legal assim, a gente conseguir ver no Brasil casas que têm essa longevidade, né? 10 anos não é fácil de completar, ainda mais estando no mercado tão cíclico. E então o que ajudou bastante a gente nesse período a compor o retorno é as ações da Alupar, né? Uma empresa de transmissão de energia, basicamente. Então tiveram uma relevância importante, talvez entre primeiro lugar assim de contribuição. É uma tese de investimento que depois ela deu possibilidade para a gente investir na economia real, né? Ou seja, a gente fez uma parceria, uma sociedade com a empresa para investir em projetos de transmissão de energia. Quando que vocês fizeram essa parceria? Em 2016. Tá. Então a gente começou a investir nas ações da Alupar em 2016, nos nossos fundos abertos. Aí pela profundidade, pela proximidade que a gente construiu junto aos controladores, isso permitiu com que a gente estruturasse FIPs de infraestrutura para investir em sociedade nos projetos de transmissão com a Alupar. Lá em 2016, o que fez vocês investirem em Alupar? O que fez olhar acho que foi uma mistura de aspectos, né? O primeiro, quando você olha a dinâmica de empresas do setor de transmissão, é uma dinâmica muito com baixo risco, né? Tanto é que elas são referendadas aí como bond proxies, né, no mercado. Então, ou seja, o risco regulatório é muito baixo, né, você também não corre risco de volume, o preço está reajustado à inflação, conforme o contrato de concessão, um business de margem muito alta, capex muito baixo, enfim, grande gerador de caixa e podendo ter a possibilidade de distribuir esse caixa. Além disso, uma empresa que tinha, né, naquela época, ainda tem um histórico muito grande, né, são aí praticamente quase 2 décadas construindo linhas de transmissão Greenfield,
e com histórico de retorno, de disciplina, né, de investimento nesses projetos muito grande, ou seja, tiers bem atraentes. Então tinha ali um preconceito, acho que a ação tinha uma baixa liquidez, tinha alguns nichos pouco explorados pelo mercado naquele momento, a gente foi muito a fundo e conseguiu desenvolver essa tese de investimento, e foi uma tese realmente muito boa, assim, a preços ajustados pelo dividendo hoje, a gente entrou um pouquinho acima de R$11, hoje a ação está um pouquinho acima de R$25. Quais que são as principais posições do fundo hoje, desse fundo especificamente? O Foresight é um fundo que ele tem uma concentração, né, um fundo valor, né, com um approach fundamentalista. É um fundo concentrado, então são aproximadamente 15, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. As principais posições, não vou falar exatamente talvez o sizing, mas vai dar para ter uma boa ideia. A gente ainda continua a carregar as posições da Alupar, então já passados aí 3 anos ainda é uma posição bem relevante do nosso portfólio. As ações do Bradesco, né, então... Qual que é a racional por trás dele? Bom, a Alupar eu vou só adicionar um ponto aí da tese de investimento. Ela tem projetos Greenfield que devem ser entregues ali entre 2020 e 2021. Com opcionalidades de aumento de participação, comprando até participações que a gente tem nos projetos junto com eles e que a gente acha ainda mal precificado pelo mercado. Na tese de Bradesco, é uma tese, né, assim, sei que o mercado hoje está muito preocupado, né, o ataque das fintechs, eu acho justamente, não é fair, né, esse ponto. Mas é uma margem de segurança interessante, né? Então a empresa está negociando um pouquinho acima de 11 vezes PI, com um Total Shareholder Return, né? Ou seja, um crescimento de lucro mais o Dividend Yield, aí próximo, né, na casa aí dos entre 15% a 20%, dependendo do quão agressivo ou moderado, talvez, dos seus cenários base ou bull. Então a gente acha uma boa combinação assim, de uma margem de segurança boa, com um crescimento de lucro e dividendo bem interessante, e eu acho que é destacado em relação aos peers hoje dos large banks no Brasil. Depois de Bradesco a gente tem CESP, a gente comprou pós a privatização, né, do governo do estado de São Paulo para o Grupo Votorantim. Eu acho que diferente do que o mercado enxerga, que talvez seja só uma tese de corte de custo, a gente também enxerga potencial, né, opcionalidades positivas para corte de custo e despesa, né, ter mais eficiência. Mas a CESP é uma empresa que ela não se aproveitava de uma inteligência no relacionamento comercial, nas estratégias de pricing e comercialização de energia. Então, é uma empresa que vem já com um percentual alto de contratação, né, dos preços de energia, e a gente acha que agora com o novo controlador ele vai poder agregar essa inteligência e a empresa vai poder se aproveitar de uma estratégia de comercialização mais apurada. Então a gente vê um ganho relevante vindo dessa frente. Então essas 3 são as principais posições Essas de vocês 3, hoje. sim. Tem alguma posição que vocês tenham que seja contrarian, que seja contra o consenso do mercado? Alguma empresa que o mercado não gosta muito, mas que vocês apostam? Eu vou dizer que ela talvez está mudando rapidamente do contrarian para começando a ficar um pouquinho mais na moda, mas ainda assim eu acho que pouca gente ainda está de olho, quer dizer, pelo menos no institucional, que são as ações da Via Varejo. A gente adicionou relativamente recente uma posição de intermediária para pequena no nosso portfólio. A gente vê, é uma empresa que adiciona um pouco mais de risco no portfólio, né, porque é uma empresa claramente em turnaround, né, aconteceu agora um rearranjo societário, onde dentro desse rearranjo um dos sócios que já participavam do acordo de acionista aumentou a posição, com uma recente troca de executivos. Então, quando a gente se depara com um caso desse, que parece ser muito atraente, né, tem
aparentemente um potencial muito grande, mas olhando o viés de risco, ainda é uma tese em construção, que precisa ser provada, tem bons sinais para que ela caminhe nessa direção. O jeito da gente gerenciar o risco nesses casos é trabalhar com sizing um pouquinho mais limitado, conforme a tese de investimento ela se desenvolve, ela vai maturando, indo na direção do que a gente esperava, a gente pode aumentar a posição. Então, esse é um pouco um dos jeitos que a gente gerencia risco no portfólio. Historicamente, vocês não gostam muito de estatais, certo? Por quê? Eu acho bem simples, né? Na verdade, quando você adiciona a análise em um track record longo de empresas estatais, em vários momentos, né, com uma frequência bem relevante, alta, você vê que existe uma lógica que não necessariamente a lógica dominante é econômica. Existe uma lógica política e em vários momentos ela se apresenta com mais força. Em alguns ciclos de menor intensidade, outros ciclos de maior intensidade. Então você gerenciar em qual ciclo você está, se no ciclo bom ou no ciclo ruim, já é um desafio. E mesmo assim, ciclos bons podem acontecer surpresas geralmente negativas. Então, nessa linha de gerenciamento de risco, né, de tentar encontrar teses com uma boa previsibilidade e atrelado a isso vem uma resiliência dos retornos, a gente ao longo do tempo foi tentando se afastar assim, de algumas empresas estatais, mas isso não significa que a gente vai excluir elas completamente do nosso radar. Vocês têm alguma posição hoje em estatal? Assim, depois de um longo período, aí, talvez os últimos 4, 5 anos, a gente, nos últimos 12 meses, a gente adicionou 2 posições em estatais. Né? Uma delas é Petro e a outra dela é Copasa. A Petro, vislumbrando toda essa volta a tese de investimento das 2 empresas, de forma simplificada, na Petro, desalavancagem. Né? Então, assim, tem toda uma frente de venda de ativos, né? Os ativos do downstream, tem a questão da cessão onerosa do pré-sal para ser resolvida aí nos próximos meses. Então, tem uma desalavancagem relevante, não é que também a empresa está descontrolada em alavancagem, mas vai ser uma parcela importante do ganho do equity vindo dessa frente. Em Copasa, a gente acredita que é uma empresa que foi tocada de uma forma ineficiente, né, um período longo, e aparentemente, né, o que está acontecendo no estado de Minas, pode ter uma opcionalidade bem positiva. Então, a gente acredita que só o ganho de eficiência, ou seja, a empresa voltar a crescer volume de uma forma considerável, isso já traz uma boa margem de segurança para a tese. E eu acho que, infelizmente, está cada vez menos provável a questão da privatização da empresa. Mas se acontecer, realmente... Você acredita que não sai? Eu acho que os sinais na margem estão menos positivos. Não é que eu não acho que não saia, mas pequenos sinais de que talvez demore... ruídos que talvez demore mais do que o mercado imagina. Alexandre, você já falou um pouco sobre risco, mas queria saber o que é o risco para vocês lá? O que vocês definem como risco e como é que vocês administram de forma geral isso? É uma ótima pergunta. O risco para a gente é você tomar decisões dentro de uma combinação de universo que é empresas muito imprevisíveis, que tem um componente de risco, obviamente, aí maior, combinado com um baixo edge. Ou seja, você não conseguiu, né, por falta de acesso ou por talvez falta de empenho, de profundidade, você combinou empresas com aspecto de qualidade ruim com, né, um conhecimento mediano, não tão aprofundado. A combinação disso pode ser bem desastrosa para o fundo, principalmente se você tiver tamanhos de posições concentrados grandes dentro da carteira. Podendo, né, a consequência pior é o risco de perda permanente dentro disso, dentro do fundo. A forma como a gente gerencia isso, né, então talvez tenha alguns aspectos,
profundidade, né? A gente combinar exatamente o oposto desse universo, né? A gente tem uma ferramenta de análise proprietária onde a gente avalia dar ranking para itens de risco da empresa. Que itens? São muitos itens, vou dar alguns, tá? São 25 subitens, mas dentre eles a gente avalia, por exemplo, riscos regulatórios, políticos, o quanto o business é exposto a fatores endógenos ou exógenos da empresa. Isso para a indústria. Dentro da companhia a gente vai avaliar desde alavancagem até track record de execução dos executivos, governança corporativa, né? Como é que foram as decisões de alocação de capital. Isso forma uma pontuação? Forma uma pontuação e dá uma nota final. A gente tem uma nota final lá, assim, só entrando em alguns detalhes, de 1 a 6. 6 é a melhor nota, 1 a pior nota. Quanto mais próximo de 6, né, a gente entende que são empresas com menor risco, maior qualidade. Então, combinando esse universo de empresas de melhor qualidade com empresas que a gente entende que tem um conhecimento diferenciado, né? Então, claramente hoje o setor de transmissão de energia, por exemplo, porque a gente também acabou entrando numa dinâmica da economia real, é um setor que a gente consegue se destacar bastante, assim, tem um nível de profundidade, granularidade bem relevante. Então, a combinação desses dois fatores já traz um componente de gerenciamento de risco muito bom, assim, né, pro benefício do fundo. Os outros dois aspectos é controlar o tamanho das posições, como a gente já tinha falado, e o terceiro, que é um negócio, até posso falar mais para frente, com mais difícil acesso ao investidor, né, pessoa física, é a utilização de opções não para alavancar, mas para proteger o portfólio. Então a gente consegue fazer boas precificações de estrutura de hedge, né? Principalmente tem uma estrutura que chama FENS, onde você, tendo a ação, você consegue vender uma call num preço, né? O melhor cenário seria vender essa call o mais próximo do seu preço justo da ação, né? Do seu valor intrínseco. E a defesa, você compra put secas ou put spreads o mais at the money possível, o mais próximo do preço da cotação atual da ação hoje. Então essas três frentes, né? Combinação das características da empresa / conhecimento, tamanho das posições dentro do fundo e utilização de opções para hedge. Quanto tempo vocês levam analisando uma empresa ou até tomar a decisão de entrar o time ele é bem sênior, né? Então isso facilita, as pessoas estão acompanhando os mesmos setores, as mesmas empresas por um período muito longo, mas quando é uma tese nova, a gente tem que, né, mergulhar de cabeça, entender, enfim, uma empresa que a gente nunca olhou, que no Brasil também é mais difícil, né? Infelizmente o nosso universo investível é baixo, relativamente baixo, a gente gasta em torno de podem chegar de 1 a 3 meses, dependendo da complexidade da tese que a gente encontra. Então, assim, dentro desse intervalo de 1 a 3 meses, a gente tenta fazer todo o caminho das pedras de um gestor / de um fundo fundamentalista. Então, entender a dinâmica da indústria, falar com os principais stakeholders, os Vocês players. visitam as empresas, efetivamente? Sim. A gente visita inúmeras vezes, né, tenta construir uma ponte com os executivos, né, o alto escalão dos executivos da empresa. E em vários casos a gente acessa também não só os executivos, mas os controladores, quando é o caso das empresas terem controladores, ou os conselheiros da empresa. Então, acho que nos últimos anos a gente tem conseguido cada vez acessar mais essas duas bolinhas, vamos dizer assim, controladores e conselheiras. Qual que foi o pior drawdown de vocês? Teve algum mais marcante? Os últimos 10 anos, né, seguindo aí a reportagem que você comentou, é um drawdown de 8%. Foi em que período isso? Acho que foi no período de 2011, foi um drawdown muito relacionado a risco externo. Estava aquele momento de discussão do fim do euro, né? Aquele problema, enfim, na Europa, Grécia, enfim.
E acabou impactando, né, o Equity Risk Premium, né, o prêmio de risco de ações como um todo. E a gente teve esse drawdown, essa queda específica. Mas aí, enfim, a gente entendeu que naquela queda a margem de segurança, operacionalmente nada afetava as empresas, a margem de segurança só aumentou. O que a gente fez foi aumentar as posições, a gente tinha um nível de caixa razoável, aumentamos as posições e ao longo de 2012 as teses foram destravando. Com que cenário vocês estão trabalhando para o Brasil nesse ano? A gente vê três, né, como quase todo mundo enxerga, os três cenários entre o pessimista, o base e o bull. Acho que o pessimista, acho que hoje em dia a probabilidade, quase ninguém trabalha, né, zero probabilidade, que é de não passar reforma, e não passar as micro-reformas, pelo menos 5 micro-reformas importantes. Eu vou falar quais são. O cenário base e o bull, que é hoje o que a gente trabalha, o bull, né, já comentando ele, passa uma reforma da Previdência, né, boa, perto de 900, 1 trilhão de reais, junto com 5 micro-reformas, né? Quais são as mais importantes que a gente vê? Em montante absoluto. A questão da cessão onerosa da Petrobras é um volume que pode, né, disponibilizar para o Estado próximo, aí os números flutuam próximo de 100 bilhões de reais. 2, o excesso de liquidez dos bancos públicos que pode retornar para a União, né? Então, desde o BNDES, Caixa, enfim, até os braços de participação desses bancos, né? O BNDES Par, FGTS, entre outros. Então, assim, por baixo, levanta-se um número também próximo de 100 bilhões de reais. Aí você tem privatizações, que aí acho que num cenário razoável dá para considerar entre 20 a 30 bilhões por ano, talvez mais para 20. Aí o quarto ponto, questão de eficiência como um todo, né, como aconteceu já no começo do governo, fim dos cargos comissionados, entre outros. Eficiência da máquina pública. Eficiência da máquina pública. Tá. E o quinto ponto seria uma reforma tributária, que acho que traria ganhos aí de sinergia para a economia como um todo. Então, assim, o cenário mais otimista possível, passa uma boa reforma da Previdência, perto de 900 a 1 trilhão, mas essas micro-reformas andam, né, para e passo aí, né, acho que acontecem aí daqui até o final do ano ou primeiro semestre de 2020. Qual que é o cenário base, que eu acho que cada vez mais a probabilidade dele está caindo em favorecimento do cenário otimista? O cenário base é uma reforma aguada, né, ali onde se comentava 600 bilhões, 700 bilhões, ou uma postergação, né, ou, vamos dizer assim, empurrando com a barriga a reforma, a votação não vai para frente, você vai empurrando, o mercado vai perdendo convicção que ela vai acontecer. Então isso seria algo bem negativo para o mercado, só que por contraponto criaria um colchão se essas 5 micro-reformas andassem para frente, ou seja, a reforma da Previdência vai meio capenga, só que essas 5 micro-reformas criam um colchão para o mercado. Então acho que hoje, se fosse precificar, acho que o mercado estaria entre uns 60 a 40, talvez uns 65, 35 para o bull e uns 30, 35 aí, uns 35, 40 para o base. Tá. Você acha que a Bolsa Brasileira está barata, está cara? Assim, olhando exatamente esse exercício, eu acho que ela tá relativamente barata, porque assim, só esse exercício hoje, eu já acharia que ela, né, olhando preço esperado, eu já acharia que ela poderia estar mais próximo dos 108, 110 mil pontos, né? E se a gente caminhar, né, vamos dizer assim, sabemos que vai caminhar para o cenário bom, né? A reforma da Previdência passa bem. E essas a reforma da Previdência passando bem, dá muita força para o governo aprovar essas outras micro-reformas. A Bolsa pode caminhar relativamente rápido para um patamar aí, até eu tenho um pouco dos pilares, porque um patamar de 125, 130 mil pontos, né? Ou seja, não vou acertar o time exato, acho que não é o nosso papel como bottom-up, assim, não é o que a gente se propõe,
mas eu acho que dá para acreditar que em relativamente curto a bolsa possa chegar nesse patamar. Tá certo. Que papéis você carregaria para o resto da vida? Ou para o resto da vida, vai, é muito tempo, mas por um longuíssimo prazo aí. Vou ser meio repetitivo, mas a empresa de transmissão de energia é uma boa empresa para se carregar por um prazo muito longo. Então, por quê? Porque os contratos dela hoje de concessão duram 30 anos, ou seja, você tem 30 anos de previsibilidade. E olhando onde está a curva da NTN, né, a TIR dessas empresas é uma TIR ainda com uma boa gordura em relação à NTN. E onde você não entraria, que setor, que papel você não pegaria? Acho que as empresas que dentro do seu componente, principalmente de custo, elas têm uma imprevisibilidade vindo, né, de commodities, para o bem ou para o mal. Quando é para o mal, você pode às vezes, né, quebra a empresa ou squeeze a empresa para um nível de alavancagem muito alto. Exemplo, setor de aviação, né? Então é um setor bem complicado. Outro exemplo, com bem menos força, essas são empresas que conjunturalmente a gente teria no portfólio, mas as empresas de alimentos, assim. Por quê? Porque no componente de custo dessa empresa você tem lá soja, milho, que quando está bem, ok, você cria um colchão de gordura, uma margem EBITDA, uma margem líquida muito alta, só que em momentos de pressão, né, e pode acontecer, de desbalance, né, de oferta e demanda do custo do milho, da soja, pode pressionar muito a margem dessas empresas e aí os resultados são bem ruins. Olhando um pouquinho para 2020, né? Já que a gente já passou meio ano aí, eu queria falar de Selic com você. Para esse ano se espera corte, você também está esperando corte para Selic esse ano. O que você espera do comportamento monetário ano que vem, de política monetária? Já dando um disclaimer, assim, a gente não é uma casa macro, mas a gente tem, obviamente, um bom acompanhamento. A gente espera muito próximo da curva, assim, então, se a gente observar uma Selic caminhando para 5,5, né, acho que talvez até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente veja um patamar talvez um pouquinho acima disso, mas eu acho algo bem razoável. E se a gente caminhar realmente para esse cenário, né, de uma Selic indo quase que 100 bips para baixo, a gente observando a NTN também estabilizando nesse patamar onde ela está, abaixo de 4%, isso vai trazer muitas consequências positivas para os mercados de maior risco no Brasil, né? Seja equity, private, né, ações, private equity, empresas, oportunidades ilíquidas, entre outros. Alexandre, o que você acha que a gente pode ter ano que vem, ou do final desse ano para o ano que vem, de temas importantes no Brasil? Você falou aí em algumas micro-reformas, né? Você acha que a tributária começa a andar para o final do ano, privatizações? Eu acho que, invariavelmente, os temas pós-reforma da Previdência, eles vão passar por essas 5 micro-reformas que eu comentei. E assim, elas são as mais relevantes, assim, que vão em montante absoluto. Então, assim, a questão da cessão onerosa, eu acho que ela e a tributária vão vir para a pauta muito rápido. Assim, a gente já vê pequenos sinais, né, de algumas coisas se mexendo nessa linha do tributário. Esse aumento, essa volta do aumento da alíquota da CSLL para os bancos, né, voltar para 20%, é um sinal disso. E assim, não adianta você mexer num palitinho que, vamos mexer a CSLL para os bancos, é melhor unir isso dentro de um pacote, né, de reforma tributária. Quem vocês esperam que se beneficie mais da reforma? Tem algum setor específico? Eu acho que a simplificação tributária vai ter um ganho muito grande assim, para a economia como um todo. Mas assim, você olhar não em setores, mas você olhar para uma classe, né, uma classe de pequenos e médios empresários, empreendedores, é uma classe que vai se beneficiar muito. Por quê? Porque hoje as grandes empresas têm estrutura, têm custo fixo que aguentem, né, assim,
Não estou falando que é fácil, mas mal e mal se acomoda a isso. O pequeno empresário, pequeno médio empresário, ele vive, né, quase que... Correndo atrás para pagar imposto, para saber o que tem que pagar, como que tem que exato, pagar. É uma insanidade, assim. Então, às vezes o cara quer pagar tudo certinho, quer ficar tudo dentro, né, conforme a lei, só que às vezes as mudanças da lei são tão rápidas, às vezes ele não tem um contador tão bom, ele vai ficando defasado. Então é uma loucura isso no Brasil. Então a simplificação tributária ela vai trazer um ganho de eficiência, de desburocratização muito grande, muito boa, positiva para o Brasil. Eu queria voltar nos fundos, teve um fundo, queria citar um outro fundo que é o Perfin Equity Hedge FICFIN, um fundo multimercado, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia. Esse é um fundo que ele absorve toda a inteligência que a gente origina para o nosso fundo de ações e a gente matricialmente compõe todas as posições do nosso fundo de ações e transpõe ele para a parte comprada desse fundo. Esse fundo é um fundo long and short. Ele compra ações e vende ações objetivando bater o CDI, que é o benchmark do fundo. Então a parte comprada do fundo, ela vem de toda a inteligência do Foresight. A parte vendida, na maior parte do tempo, a gente fica vendido em instrumentos do índice Bovespa, seja no futuro, seja via BOVA e afins, o que tiver mais barato. E a gente sabe que vendendo, estando short no índice Bovespa, você fica vendido numa composição, um basket de 60 e pouquinhas ações. Então a gente observa e dá maior atenção para os principais pesos do índice e aí vai tentando neutralizar ou ficar um pouquinho over, um pouquinho under essas grandes posições do índice. Então isso dá uma combinação, Se o Foresight tem 15 posições mais ou menos, você vai encontrar essas mesmas 15 posições no Equity Hedge comprado, mas entre 10 a 15 posições compradas que objetivam neutralizar a parte vendida do Ibovespa. E isso dá uma escalabilidade para o fundo bem relevante. Teve outro que também eu não conhecia, esse que é o Perfin Educar, que é um FICFIN também. Você podia contar um pouquinho sobre esse projeto de vocês? Esse é um fundo que ele segue, ele está plugado na nossa estratégia do Equity Hedge, Então ele é um espelho plugado do Equity Hedge, só que esse FIC, todas as taxas de administração e performance que são geradas nesse fundo, a gente Perfin doa para o fundo de bolsas do INSPER. Então é um projeto bem bacana, ele já completou um pouquinho mais de 5 anos. Já temos aí mais de R$1 milhão doados aí para alunos que realmente precisam. E esse é um tema assim que a gente... Bolsa de graduação? Bolsa de estudo para graduação. Então, o INSPER faz a seleção dos alunos, todo ano, todo semestre, que tem o perfil para receber bolsas parciais ou integrais. E a Perfin é um dos grandes doadores desse fundo. Legal. Então, um projeto social aí bem bacana. Bem legal mesmo. Para finalizar, que dica que você daria para o investidor pessoa física que está entrando aí na bolsa ou tentando aprender a analisar a empresa ainda? Legal, bem legal essa pergunta. A primeira estude muito, leia muito, desde livros de grandes gestores, entre Warren Buffett, Peter Lynch, enfim, acho que na internet, no Twitter, assim, você vai conseguir uma lista de 20 livros, 30 livros. Tem algum livro que te marcou, que você indicaria? Acho que o Essays das cartas do Warren Buffett não é um livro muito grande, dá para ler rápido, é muito bom, assim, é um resumão das cartas da Berkshire. Legal. Bem bacana. Então a primeira coisa, estude muito, leia muito. A segunda não tenha medo de errar e errando, comece com posições pequenas. Então eu acredito muito no aprenda fazendo, Porque você ficar achando que, nossa, primeiro eu vou
ser PhD, vou ficar mestrado, vou estudar tudo que dá e aí começar a investir, você, enfim, deixou de aprender muito. Então, aprender fazendo, abre conta numa corretora, comece a investir no fundo de ações, tá com medo? Começa pequeno, não tem problema. Investindo e fazendo, você vai tendo a sensibilidade, isso é muito importante. E o terceiro ponto é não se alavanque. Deixa isso para os grandes gestores fazerem, não use opções para se alavancar, isso é um shortcut, é um atalho que você tenta tomar para ganhar mais dinheiro. O problema é que, como eu tinha falado antes, para o investidor pessoa física, você cotar opções, você vai pagar um pedágio muito grande. Os grandes bancos sabem que você tem pouco instrumento de precificação e eles vão te cobrar muito caro por esses produtos. Então esse é o primeiro ponto. Então é muito ineficiente você utilizar opções sendo pessoa física. O segundo se você está começando e já quer mexer com opções, que pode te dar um ganho rápido, a chance disso te atrapalhar, te criar uma influência, né, emocional, e você ficar emocional com a sua posição, vendo ela flutuar muito no começo, abala muito a tomada de decisão também. Então acho que essas são as dicas que eu poderia dar. São as dicas. Eu esqueci de perguntar, quanto que vocês têm sobre gestão lá na Perfin? Hoje todos os fundos de ações e líquidos somam 2,2 bi sob gestão. E os fundos de ações somam 600 milhões de reais sob gestão. E tem a área de Wealth também. E a área de Wealth Management, que é 100% independente, né? Não são outros gestores. Hoje essa estrutura da Perfin Wealth tem 7 bilhões sob gestão. Legal, tá certo. Obrigada, Alexandre. Obrigado. Obrigada a você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir e comentar o vídeo. Obrigada, até mais.